Olá, tudo bem com vocês? Quero fazer esse vídeo aqui hoje. Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se puder dar um joinha, enfim. Eu quero falar hoje sobre a questão da segurança no nosso país. O governo atual, o governo federal, Bolsonaro e, no caso, diretamente o ministro Sérgio Moro, foi eleito com a pauta principal, uma das pautas principais sendo a questão da segurança. E nesses 9 primeiros meses, nós percebemos, e as estatísticas mostram, que a criminalidade ela diminuiu em todos os níveis. E aí o que acontece? Ele, principalmente o Sérgio Moro, ele é alguém que está fora desse sistema existente em Brasília. E nós temos hoje a discussão da prisão em segunda instância ou não. Muito provavelmente, os levantamentos mostram que essa questão da prisão em segunda instância será alterada. Com isso, alguns dizem 200 mil, outros dizem 165 mil, aí veio o ministro Gilmar Mendes e falou, não é tudo isso, mas apenas 85 mil serão liberados, mas não importa. Nesse métier aí, nesse número de pessoas, haverão traficantes, assassinos, estupradores e assim por diante. E eles serão recolocados na sociedade. Há uma estatística que mostra que praticamente 80% daqueles que são presos, eles acabam reincidindo nas suas, na questão da criminalidade. E aí o que acontece? Eu quero que você pense comigo. Talvez isso seja parte de um plano para que não permita o governo continuar galgando e conseguindo os patamares de segurança que tem conseguido, porque nessa batida e nessa tocada eles vão conseguir diminuir cada vez mais. Basta ver o número de apreensões de drogas e assim por diante que tem sido feito pela Polícia Federal. E aí eu pergunto onde que estava a Polícia Federal ou a polícia, enfim, que não fazia essa quantidade absurda de apreensões, e são toneladas e toneladas. E aí você perceba, prisão em segunda instância. Vamos colocar o número de Gilmar Mendes, são no mínimo 85 mil voltando para as ruas. Dentre esses, muitos assassinos, estupradores, traficantes e assim por diante. Junto a isso, nós já tínhamos uma situação que é a questão da audiência de custódia, em que o preso, mesmo ele sendo preso em flagrante, muitas vezes ele vai diante de um juiz e a pergunta do juiz é: você foi abusado? Houve violência contra você? Não é discutido o fato em si. E já teve casos que o traficante foi preso com 4 toneladas de cocaína e saiu andando na audiência de custódia. Fora isso, tem a questão do abuso de autoridade, onde muitos juízes têm tido medo de exercer a sua função, penhora, prisão preventiva, prisão temporária, em função da questão dessas leis. Eu quero que você pense comigo. Esses caras não querem que Bolsonaro ou eventualmente Moro sejam eleitos, ou eles continuem caso Bolsonaro seja reeleito. E aí eu não estou aqui fazendo uma defesa do governo, eu quero apenas que você pense, porque o cidadão de bem ou o cidadão comum, ele quer mais que a criminalidade diminua. Mas esses caras, eles estão pensando apenas na questão da eleição futura. E aí eles criam leis em que os beneficiados, os grandes beneficiados, não é a sociedade, são justamente os criminosos. Então, enquanto o governo ele está fazendo de tudo, e aqui como eu já disse, não é uma defesa do governo, mas os números estão aí, estão fazendo um trabalho para poder diminuir essa questão da criminalidade. Há pessoas, tanto legislativo
como o judiciário, no caso o STF, trabalhando contra para que essas coisas não deem certo. Então é uma coisa para nós pensarmos, porque muitos de nós dizemos assim, não tenho nada a ver com isso, eu não gosto de discutir esse tipo de situação, mas perceba, boa parte, ou uma pequena parte que seja, desses criminosos que voltarão para a rua, talvez eles sejam alguém da sua vizinhança. E você, ao invés de estar em segurança, vai estar em risco, e já estaria em risco porque, como eu disse, muitos juízes não querem exercer a sua função por medo dessa lei de abuso de autoridade, e agora vem o STF e para poder soltar o criminoso Lula, eles vão discutir, muito provavelmente aprovar que não seja mais preso em segunda instância, e automaticamente a gente fica em total insegurança. Vale lembrar que todos os países de primeiro mundo e todos os países desenvolvidos, eles têm as suas prisões de condenados em primeira e no máximo em segunda instância. E aí é o que eu sempre digo: bem-vindo ao Brasil, o país da impunidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus faça justiça de fato, porque nós muitas vezes ficamos de mão amarrada. E você que é cristão, ore por esse país. Ele precisa da tua oração e da tua intercessão. Amém? Deus abençoe vocês.